Bom dia, bom dia, bom dia. Tamo junto e misturado. Queridos, desculpa a sua voz, né? Um pouquinho rouco, muitas aulas, esse tempo chove, faz frio, chove, faz frio. Mas é o seguinte, hoje a gente vai fazer, né, aquela revisãozinha básica da frente 1 e da frente 2. E aí a gente vai ver o que é uma cadeia, uma teia alimentar, uma pirâmide ecológica. A gente vai ver função de carboidratos, função de glicídios. Isso é muito importante. Beleza? Então vamos lá. Vou chegar aqui para cá pro cantinho e a gente vai começar a nossa brincadeira. Vamos lá. Primeira coisa. Deixa eu pegar para cá. Eu não posso esquecer de algo muito importante. Porque tem aqui, ó. Tá vendo aqui? Cupom PRO20. Esse cupom PRO20, Racinha, eu acho que ele dá quantos por cento de desconto? O 20%? 20% de desconto. Então, se você tá aí assistindo, corre lá logo, ó. Assina agora o ProEnem. Você vai jogar esse cupom de desconto lá e você vai ter 20% de desconto. Não fica de fora da nossa nave da aprovação. E vem que vem. Fala comigo! Também tá rolando a promoção. Cadê? Aí, ó. Aqui? Aí embaixo. Quer ganhar um kit pro Enem? Eu posso participar também? Acesse agora o nosso Twitter e saiba como participar. Então, se você quer ganhar um kit pro Enem, acessa lá o nosso Twitter. E lá vai ter explicando como você pode participar. É isso, Racine? Exatamente. Show de bola. Olha só, então, eu vou passar aqui e a gente vai trabalhando os conteúdos à medida que as questões forem aparecendo. E essa questão número 1 ela é uma questão bem interessante. Porque todo mundo acha que todo inseto faz metamorfose, pequeno gafanhoto. Fala! A galera tá cobrando aqui o dedinho, velho. Calma! Aqui, ó. Calma. Aqui, vem comigo. Chama no dedinho que a gente tá junto até o final. É o nosso, ó, galera, é o nosso compromisso até o final. Porque eu não me permito vir pra cá e te dar menos do que o meu máximo. Eu não me permito. Então, olha só. Vamos falar um pouco de desenvolvimento dos insetos. Embora não seja uma coisa tão recorrente na nossa prova, é sempre bom a gente saber que existem 3 formas, né, do inseto ou de um artrópode se desenvolver. Mas principalmente quando a gente fala de inseto. Quer ver uma coisa? Eu tenho insetos que quando eclodem do ovo, já é uma miniatura do adulto. Professor. Sim, todo animal que ao eclodir do ovinho já é uma miniatura do adulto, ele só vai crescer, desenvolvimento direto. Vou te dar um exemplo. Saiu do ovinho da tartaruga, já é uma mini tartaruguinha, só vai crescer, desenvolvimento direto. Saiu do ovo do crocodilo, é um jacarezinho que vai só crescer, desenvolvimento direto. Agora, saiu do ovo do sapo, já é um sapinho? Diz não. Não. É um girino que vai passar por metamorfose. E o mesmo a gente vai usar para os insetos. Quer ver uma coisa? Quando o inseto sai do ovo e ele já é uma miniatura do adulto, eu digo que o desenvolvimento é direto, ele só vai crescer. Então ele é um inseto que não faz metamorfose, ele é um ametábulos. Insetos que fazem metamorfose eu chamo de metábulos. E os que não fazem, ametábulos. Dentro da galera que faz metamorfose, dos metábulos, eu vou dividir em hemimetábulo, mais ou menos uma metamorfose ali incompleta, e os, não estou entendendo, holometábulos, que fazem metamorfose completa. Aí olha só para acabar a tua dúvida. Qual é a diferença, prof? Todo inseto hemimetábulo, quando eclode do ovo, a primeira forminha é uma ninfa. Ninfa é um indivíduo muito parecido com um adulto. Muito parecido, não é igual. Porém, um adulto, que eu chamo de imago, ele tem asa. A ninfa não tem. O adulto, que é o imago, é sexualmente ativo. A ninfa não. E aí ela só vai crescer, ganhar asas, passar por essa metamorfose incompleta. Agora, o holometábulo, a metamorfose é completa. Mas, prof, o que marca um holometábulo? A fase lá de larva, pupa. Então, a pulpa, essa fase de pulpa, é uma característica de um inseto holometábulo. Ou seja, olha lá, os insetos com holometabolia
pertencem às ordens mais numerosas em termos de espécies conhecidas. Então, o nosso foco é saber o que é ser um holometábulo. Aí ele bota, ó, esse tipo de desenvolvimento está relacionado ao maior número de espécies em razão da. E aí tem uma vantagem muito grande em você ter várias etapas de metamorfose. Só para você ter uma noção. Vamos supor que eu tenha 4 etapas de metamorfose. Vê se você consegue entender uma coisa, pequeno. O cara que está nessa etapa, ele come uma coisa. O que está nessa, come outra. O que está nessa, come outra coisa. E o que está nessa, come outra coisa. Vou te dar um exemplo para ficar bem claro. A lagarta, ela vira borboleta. Só que a borboleta tem um nicho alimentar néctar. E a lagarta, flor. Qual é a vantagem de ter várias etapas da metamorfose? Que os seres da metamorfose não disputam por alimento. Dependendo da etapa, cada um come uma coisa. E isso inibe competição dentro do próprio ciclo da espécie. Isso é legal. Isso é vantajoso. A borboleta não compete com a lagarta, então elas estão em estágios diferentes. E aí ele fala, a razão disso é a proteção na fase de pupa, favorecendo a sobrevivência de adultos férteis? Não. Produção de muitos ovos também não tem nada a ver a holometabolia com muitos ovos. Tem a ver a vantagem de ter etapas de desenvolvimento, nichos diferentes. Exploração de diferentes nichos, evitando a competição entre as fases da vida. Se eu sou um inseto holometábulo, dependendo da minha etapa de desenvolvimento, eu vou comer uma coisa. E isso minimiza a competição entre a própria espécie nos estágios. Então, vem comigo, eu sei que tu acertou, bate. Aqui, qual é a opção da gente? Exploração de diferentes nichos, evitando a competição entre as fases da vida. Vou pegar meu copinho d'água, jogar para cá. Olha só, próxima questão. Os parasitoides, mistos de parasitas e predadores, são insetos diminutos que têm hábitos muito peculiares. Suas larvas podem se desenvolver dentro do corpo de outros organismos, como mostra a figura. A forma adulta se alimenta de pólen e açúcares. Em geral, cada parasitoide ataca hospedeiros de determinada espécie e, por isso, esses organismos vêm sendo amplamente usados para o controle biológico de pragas agrícolas. Querido, olha isso. Vem pro quadro comigo. A primeira coisa que eu preciso te convidar é óbvio, para que você tenha todo o acervo de mapas mentais que eu produzo, né, ao longo do ano. Vai lá agora correndo, ó. Vai lá no Insta, Prof. Marcos Alvarenga. Vai lá, já segue, tu já vai encontrar lá um monte de foto, de quadro, de aula pra gente e vai servir para o teu vestibular. Beleza? Vamos entender aqui um pouquinho de cadeia alimentar, rapidinho. Ó, quando eu falo de cadeia alimentar, eu tenho que entender que na minha cadeia eu tenho alguns seres que são fundamentais. Eu jamais posso iniciar uma cadeia alimentar se eu não colocar a base, se eu não colocar o pilar. Quem é o pilar? O pilar da cadeia alimentar é o cara que pega a energia da luz e introduz na cadeia. Diz pra mim quem é, ó. Vê se eu posso colocar aqui. Grama. A grama, ela é um produtor. E ela está no primeiro nível trófico. A grama, ela serve de alimento para o grilo. E o grilo é o meu C1 e está no meu segundo nível trófico. O grilo serve de alimento para o rato. O rato é consumidor secundário, está no terceiro nível. Nota que ser secundário não quer dizer o mesmo nível, tá? Nível é o patamar que eles ocupam, a posição que eles ocupam na cadeia. Ah, professor, e quem pega aqui o rato? Vamos botar a cobra. Ah lá, a cobra, ela é C3, ela está no quarto nível. E aqui, ó, gavião. Professor, gavião é C4.
e está no 5º nível. Sim, exatamente. Agora eu vou te perguntar uma coisa. As cadeias costumam ser muito extensas? Diz não. Não. Por que a cadeia não pode ser muito extensa? Porque a energia, ela é decrescente. Significa isso aqui, ó. Entende isso? Esse carinha usa parte da energia dele para o metabolismo dele. Então já consumiu, não vai passar a mesma para adiante. E outra, quando o grilo preda a grama, a gente tem parte da energia perdida em forma de calor. Então, ó, essa setinha mostra que a energia está sendo dissipada em forma de calor. Aí pega isso e faz assim, ó, para você entender que a energia, ó, a energia decresce, ela começa grande e vai diminuindo, ou seja, quanto mais afastado do produtor, menos energia o cara vai receber. Exato. Professor, então nessa cadeia, o que recebe menos energia é o gavião? Sim, porque ele está mais distante. E uma vez que a energia é dissipada, ela vai perdendo nível a nível. A energia, ela é unidirecional, flui em uma única direção. Ela é acíclica porque ela não retorna, o que retorna é a matéria, orgânica e inorgânica, orgânica e inorgânica, e ela decresce. Agora, quando eu falo de bioacumulação, é diferente. A bioacumulação é o acúmulo de substâncias tóxicas ao longo da cadeia. Então, bioacumulação. Acúmulo de substâncias tóxicas ao longo da cadeia alimentar. Significa que quanto mais distante do produtor, mais toxina o cara ingere. Quer ver uma coisa? Roberta, responde para mim aqui, ó. Quero ver se você está ligada. Qual ser vivo da cadeia vai ter menos energia? Gavião. Qual tem mais energia? Grilo. Qual tem mais toxina? Gavião. Qual tem menos? O grilo. Então nota que ali já está bisurado para você. Professor, e os decompositores? Os decompositores, eles não precisam ter posição fixa, porque o decompositor, ele sempre entra no momento que um ser vivo daquele morre. Quer ver uma coisa? Olha só. Vamos colocar o decompositor aqui embaixo, ó. Quem são os decompositores? Fungos e bactérias. Tá aqui, os decompositores. Aí, se a grama morrer, o decompositor vai lá e atua. Então, se a grama é produtor e o decompositor atua na grama, o produtor é C1. Se o grilo morrer e o decompositor atuar no grilo, se o grilo é C1 e o decompositor está atuando no C1, o grilo ele é 1, o decompositor é 1, C2. Agora, o rato morreu. Rato não é C2? Se o decompositor for decompor um C2, o decompositor é um C3. Tá dando pra você entender? Então ele não tem uma posição fixa, pequeno. Ele entra sempre que alguém morre, tá bom? Agora eu vou te ensinar um macete que tu vai carregar pra sua vida. Porque todo mundo tem dificuldade em pirâmides ecológicas, mas você não vai ter mais. Sabe por quê? O que é uma pirâmide? A pirâmide ecológica nada mais é do que uma representação gráfica de uma cadeia alimentar. É, professor, exatamente. Olha só, Laura. João, olha para cá. Eu posso representar uma cadeia numericamente. Então, vou botar aqui, ó, pirâmide de número. E eu vou te ensinar um macete para você não dar mais mole. Vou montar duas aqui, ó. Uma cadeia. Eu vou chamar, ó, capim, grilo, rato, cobra. Vamos lá. A primeira coisa para você não errar uma pirâmide de número é entender a relação entre os indivíduos. O que o tio vai pedir para você ter atenção? Por favor, olha para mim, nos meus olhos. Você tem que identificar se na cadeia há uma relação predatória ou parasitária. Por quê? Sempre que houver uma relação predatória, eu sou obrigado a ter mais comida do que gente para comer. Porque na predatória eu mato e como a outra espécie. Agora, se for uma relação parasitária, eu não preciso ter
Muita comida e muita gente. Sabe por quê? Porque no parasita eu posso ter um cachorro sustentando 200 carrapatos. Eu não estou trabalhando número, um cachorro sustentando 200 carrapatos. Então, olha só. Responde comigo. O grilo é parasita do capim? Não. Então, olha só. Aqui é uma relação predatória. Aqui é uma relação predatória. Aqui também. Sempre que a relação for predatória, a pirâmide é de ordem direta. Olha só. Capim, grilo, rato, cobra. Ordem direta. Professor, não sabia não. Agora você está sabendo. Olha aqui a outra, ó. Olha só. Olha o que eu vou fazer. Árvore, esquilo, cobra, gavião. Vamos identificar? Esquilo e árvore. Ah, professor, o esquilo e árvore é predação. Não. Sabe por que não? Porque o esquilo, ele não come a árvore. Ele não vai matar o ser vivo árvore. O esquilo vai se nutrir de coisas que a árvore fornece. Sempre que um herbívoro, se comporta não matando, o produtor e comendo, e sim retirando coisas do produtor, o herbívoro se comporta como um parasita. Porque eu posso ter uma árvore sustentando 50 quilos que vão arrancar folhas. Quando eu arranco folha de uma árvore, eu me beneficio, mas a árvore é prejudicada, porque folha faz fotossíntese. Então, olha só, aqui é uma relação parasitária. Sempre que é uma relação parasitária, a pirâmide é invertida, pelo menos nessa relação. Então eu tenho aqui, ó, uma árvore pode sustentar vários esquilos. Relação parasitária invertida. Uma árvore e vários esquilos. Agora olha como é que tu vai montar. Aqui é parasita? Não, a cobra come, então é predação. Se é predação, a ordem é direta. Então aqui no esquilo, esquilo e cobra é predatória. Eu não vou botar aqui maior, porque quando é predatória, a ordem passa a ser direta. Ó. Esquilo, cobra, ordem predatória. E aqui, professor, também é predatória. Então, ó, olha isso, o gavião. Você está entendendo como é que a gente monta? Então basta você olhar e identificar. É predação? Não. É parasitismo? Sim. Sempre que a relação for parasitária, tu tem que inverter no número. Você inverte. Sempre que for predatória, é de ordem direta. Vamos fazer só mais uma saideira? Ó, deixa eu inventar uma aqui. Olha essa aqui que bonito, ó. Árvore, pulgão, bactéria. Aí, olha só. Árvore e pulgão. O pulgão come a árvore ou ele retira a seiva elaborada? Ele é um parasita que retira nutrientes. Exatamente, professor. Entre árvore e pulgão é parasita. E entre bactéria que vive no intestino do pulgão retirando nutrientes, também parasita. Opa! O professor falou que sempre que for parasitária, tem que ser invertida. Então olha só. Vamos botar aqui, ó. Árvore sustenta vários pulgões, ó. Árvore sustenta vários pulgões que sustenta várias bactérias. Não é, ó? Parasitária inverte, parasitária inverte. Tu não vai errar mais. Agora, energia, prof. Pirâmide de energia, só tem uma, quase não cai. Nem interessa isso aqui pro cara te pedir. Porque a energia decresce, ó. Se a energia decresce, é produtor, C1, C2, C3. A energia decresce. E, entendi. Então, dificilmente o cara vai me perguntar sobre algo que só tem aquela opção. Exatamente. Agora, olha a biomassa. A biomassa, ela quantifica a massa do indivíduo, a massa viva
do indivíduo no momento. Então, olha só. Pirâmide de biomassa. Vou montar uma aqui, ó. Capim, rato, cobra, gavião. Anota isso. Pirâmide de biomassa terrestre sempre direta. Então não tem o que contestar. Olha aqui, ó. Capim, rato, cobra, gavião. Agora, quando eu te pedir uma pirâmide aquática, aí você pode inverter. Porque a pirâmide aquática, a não ser que o texto te diga algo ao contrário, pirâmide aquática é assim, ó. Fitoplâncton, zooplâncton, peixe, foca. Anota esse bizu. Só é permitida a inversão de pirâmide de biomassa, pequeno gafanhoto, presta atenção. Só é permitida a inversão de pirâmide de biomassa entre esses dois seres. Prof, por quê? Para eu quantificar a biomassa, eu tenho que quantificar a massa viva. Só que o fitoplâncton, numericamente, ele é mais numeroso do que o zoo, pelo simples motivo porque o zoo come o fito. Então eu tenho que ter mais fito do que o zoo. Isso é número. Agora eu estou falando de massa, certo? E a massa, para eu quantificar, tem que estar viva. Embora ele seja numericamente maior, ele morre muito rápido, dada a velocidade de reprodução. Então, quando eu vou quantificar a massa do fito é menor do que a do zoo. Então, olha só, pode ficar assim, ó. Fito, invertir. Zoo. A inversão só entre esses dois. E esse daqui, ordem direta. Peixe, foca. Guarda isso no teu coração, porque agora a gente vai fazer a questão. Vamos lá? Vamos brincar então. Cadê? Printa aí, depois eu vou botar lá no Insta pra vocês. Cadê a questãozinha? Vamos lá. Ah lá. Aqui é o seguinte, lagarta come o quê? Diz folha, folha. Lagarta come planta. Então eu tenho um produtor que é comido por uma lagarta. Lagarta é consumidor primário, planta produtor. A lagarta, dentro dela tem uma larva que se alimenta dela. Essa vespinha colocou um parasita dentro da larva que vai comer a carne da lagarta e vai matar a lagarta. Qual é a posição trófica, né, do parasitoide? Planta, produtor. Lagarta, C1. O parasita que come um consumidor primário é um consumidor secundário. Então, olha só. Eu, Marcos, comi uma fruta. Fruta produtor, eu fui consumidor primário. E o meu piolho? Eu não sou consumidor primário nessa ordem? Nessa situação, ó, fruta eu primário. Então, o meu piolho, que tira nutriente meu, é secundário. Deu pra você entender? Vamos lá. Eu vou comer carne de vaca. Planta, vaca, eu. Planta produtor, vaca C1, eu C2. E o meu piolho? C3. Então, a direção da posição o texto vai te dar. Então, de cara, eu já te adianto que a lagarta é um consumidor primário, portanto, a larvinha que se alimenta dos tecidos da lagarta é um consumidor secundário. A forma larval do parasitoide assume qual papel nessa cadeia alimentar? A forma larval assume papel de consumidor primário? Não. Consumidor primário é a lagarta. O parasitoide assume como consumidor secundário, pois se alimenta diretamente dos tecidos da lagarta. Viu que tá entendendo, Marcos? Eu sei que tem um Marcos me assistindo. Olha só, então aqui o nosso gabarito, letra B de bola. Vamos para número 3. Olha lá. Questão linda essa, gente. Linda. E olha só, entenda uma coisa. Vem aqui pro quadro comigo, quero te mostrar uma paradinha. Ó, a floresta amazônica, ela é muito biodiversa. As vegetações, as árvores são muito altas, 20 metros, 30 metros, a copa com dossel fechado. Só que
o solo é pobre em nutrientes. Aí eu te pergunto, como um solo pobre em nutrientes pode sustentar uma floresta tão biodiversa? Olha só, olha que coisa linda. Qual é o clima da floresta amazônica? Não é quente e úmido? E coisas quentes e úmidas são excelentes para decomposição de fungos e bactérias. Então, olha só, vou desenhar as árvores aqui, ó. Isso é uma árvore minha linda. Só que tem uma coisa que acontece na Amazônia que é muita queda de árvores. E aí, eu tenho geralmente, mais ou menos ali, 1 metro do solo, né, de altura, o que eu chamo de serrapilheira. O que é serrapilheira? Serrapilheira é um acúmulo de matéria orgânica morta. Caramba, prof! Matéria orgânica morta num ambiente quente e úmido. A decomposição, ela é muito grande, sim. Então, o que sustenta toda essa flora é a rápida decomposição da matéria orgânica da serrapilheira. E aí, se eu estou decompondo, ó, eu tenho uma decomposição aeróbia. E decomposição aeróbia consome oxigênio. Então, nessa parte onde tem serrapilheira, os decompositores estão metabolicamente acelerados, consumindo o oxigênio para decompor a matéria. E isso gera muita matéria orgânica que a planta absorve. Então, nesse pedaço aqui, o consumo de oxigênio é grande. Então, nesse pedaço, eu tenho baixa concentração de oxigênio. Aonde tem decomposição aeróbia da serrapilheira, eu tenho muito consumo de oxigênio. Então, aqui nesse pedaço, eu tenho menos oxigênio do que aqui em cima. Se eu estou consumindo muito oxigênio para decompor, eu libero muito CO2. Isso é bizu para você. Vem para a questão. Ó, estalei o pescoço, tão bom. Plantas terrestres que ainda estão em fase de crescimento fixam grandes quantidades de CO2, utilizando-o para formar novas moléculas orgânicas e liberam grande quantidade de oxigênio. No entanto, em florestas maduras, cujas árvores já atingiram o equilíbrio, o consumo de O2 pela respiração tende a igualar sua produção. Toda vez que eu atinjo o estágio de ecossistema, a vegetação já atingiu o clímax, o máximo de desenvolvimento. E quando eu atinjo o clímax, a minha taxa fotossintética é igual à de respiração. Ou seja, o que eu produzo eu vou consumir. Aí bota lá. A morte natural de árvores nessas florestas afeta temporariamente a concentração de O2 e de CO2 próxima ao solo. Ou seja, aquela matéria orgânica morta próxima ao solo está sofrendo uma intensa decomposição aeróbia. Então, ali naquele pedaço, tem baixa concentração de oxigênio porque ele está sendo consumido pelos decompositores. Mas, embora eu tenha uma queda do oxigênio pelo uso dos decompositores, se ele está usando oxigênio para decompor, ele libera gás carbônico. Então, naquela área, eu tenho baixa concentração de O2 pela decomposição e excesso de gás carbônico que é liberado da decomposição. Então, é o que a gente quer saber. A concentração de O2 próximo no solo, no local da queda, será menor, pois haverá consumo de O2 durante a decomposição dessas árvores. De cara, o consumo de O2 próximo ao solo será menor, pois haverá consumo para decompor as árvores que morreram. Exatamente. Eu fico feliz quando você acerta, tá bom? Então, olha só, olha o gabarito. Letra A é uma questão difícil, tá? Não é uma questão fácil. Por quê? Você teria que associar que existem casos que o solo é pobre, eu tenho muita matéria orgânica, uma decomposição rápida, aeróbia. Então, é muita coisa para você linkar. Então, embora pareça uma questão... pode ser, não é fácil. É porque eu estou interpretando com vocês, tá? Então aqui, ó, menor, pois haverá consumo de O2 durante a decomposição dessas árvores. Show? Olha lá. Água. Água, água, água. Adoro água. A figura representa um dos modelos de um sistema de interações entre seres vivos. Ela apresenta duas propriedades, P1 e P2,
que interagem em 1, daqui a pouco você vai ver, para afetar uma terceira propriedade, P3. Quando o sistema é alimentado por uma fonte de energia, essa figura pode simular um sistema de campo em que P1 representa as plantas verdes, já te falou quem é, P1 plantas verdes, P2 herbívoro e P3 onívoro. Aí olha o esquema. Por que eu posso afirmar que P1 é um produtor? Porque ele está usando a energia da luz e introduzindo na cadeia. O P1 serve de alimento para o P3 e o P1 serve de alimento para o P2. Só que o P2 também serve de alimento para o P3. Então, o que esse sistema 1 me mostra? O sistema 1 me mostra que tanto o P1 como o P2 são alimentos do P3. Então, se for produtor P3, produtor, consumidor primário. Ou produtor, consumidor primário, consumidor secundário. Então, esse cara pode ser C1, se ele comeu o produtor direto, ou pode ser C2, se ele comeu o C1. Acabou. Já identificamos o que ele quer. A função interativa de 1, ele quer saber qual é a função de 1. 1 me diz que esse serve de alimento para o P3. Não é isso que ele quer? Herbivoria entre P1 e P2? O sistema 1 representa a herbivoria entre P1 e P2? Não. A herbivoria é representada pelo F2, que mostra que esse é comido por esse. Esse sistema mostra que esses dois servem de alimento para esse. Tá bom? Ah lá, ó. Polinização entre P1 e P2. Polinização, o herbívoro está comendo o produtor. P3 utilizada na alimentação de P1 e P2. O P3 não é comida deles. Mesmo porque planta vai comer um outro ser vivo, né? Tirando planta carnívora que come pequenos insetos para complementar a sua dieta com nitrogênio, porque ela vive em solo pobre, o resto do vegetal não tem. Então não pode ser. Aí vamos ver. P1 e P2 podem ser utilizados na alimentação de P3. Olha que lindo. Tá mostrando pra gente aqui, pequeno gafanhoto. Olha aqui, ó. Esse cara me mostra que esses dois servem de comida para esse. Gabarito. D de dadinho. Viu? Vamos partir para 5? Olha lá. Considere a notícia sobre o controle biológico de pragas adotado pela Prefeitura de Paris e as pirâmides ecológicas apresentadas logo a seguir. Questão de pirâmide ecológica. Vamos testar o nosso macete para ver se vai dar certo, para você confiar no tio, para a gente ter essa confiança. Para combater parasitas que têm consumido a vegetação de Paris, a Prefeitura distribuiu aos moradores 40 mil larvas de joaninhas. Olha só, larvas de joaninhas provavelmente comem esses parasitas. Predador natural dos parasitas e que pode substituir pesticida. Ah lá, vamos entender. Pirâmide de biomassa, a pirâmide de energia e a barra que representa as joaninhas. Olha só, a joaninha come a larva do parasita que come a planta. Então eu tenho planta, produtor, larva do parasita, C1, e a joaninha que come a larva do parasita. Então se a larva é C1, a joaninha é C2. Então vamos lá. A joaninha é o último nível, eu sempre começo com produtor. Produtor, produtor, produtor. C1, C1, C1. C2, C2, C2. E a joaninha é o consumidor secundário. Planta, larva C1, joaninha que come a larva. Então, a barra 3 é a barra que indica a minha joaninha. Já eliminei C, D e E. Tá vendo? Elimino 3 já. Ah, professor, estou empatado. Calma, calma, agora vamos analisar junto. Pirâmide de biomassa. Olha que coisa interessante. Usa o nosso macete. Qual é a pirâmide de biomassa que você vai representar aqui? Vai ser, ó, pirâmide de biomassa. Vai ser 2, depois ele quer de energia. Acabou a tua dúvida, porque energia só tem uma. Olha aqui pro quadro. Pirâmide de energia, pequenino. Só tem essa. Só tem essa. Olha o nosso desenho ali. Olha o nosso desenho aqui. A gente já identificou que a barra 3, ó, é a joaninha. Então eu fiquei só entre essas duas. Essa pirâmide só pode ser de energia, 2. Olha essa. E a de biomassa? Tá aqui, ó. Tá? Pode ser essa daqui.
Então a gente consegue matar aqui, pode ser essa daqui, tô olhando para essa e apontando para cá. Essa daqui, biomassa, porque biomassa invertida a gente combinou. Eu só posso inverter biomassa em pirâmide aquática. E eu tô falando de uma relação ecológica terrestre. Professor, então biomassa terrestre você desenhou no quadro pra gente. Biomassa terrestre, você botou o exemplo, capim, rato, só pode ser direta. Direta. Então, pirâmide de biomassa, essa. Pirâmide de energia, só pode ser essa. E qual é a barrinha da Joaninha 3? Olha lá. Gabarito letra B de bola. Viu? Aqui que lindo, ó. Vamos identificar aqui uma teia alimentar. O que é uma teia, professor? É um conjunto de cadeias alimentares. Então eu tenho um produtor, consumidor primário, secundário. Produtor, primário, secundário, meu parasita aqui, terciário. Produtor, primário, secundário, produtor, primário, secundário, produtor, primário, secundário, terciário. Então, olha só como é complexa essa teia. Aí, o que ele vai me pedir? Com base neste diagrama, assinale a afirmação correta. O mosquito e o gavião ocupam níveis tróficos diferentes? Vamos lá conferir. Vamos lá, níveis tróficos. Ele quer mosquito e gavião. Primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, quarto nível. Primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, quarto nível. Vamos julgar junto? O mosquito e o gavião têm níveis tróficos diferentes? Ambos ocupam quarto nível. Tá errada. O nível trófico dos produtores não está representado? Tá, ele aqui, ó. Representado, é o primeiro nível trófico. O homem e o gambá ocupam o mesmo nível trófico? O homem e o gambá ocupam o mesmo nível trófico? Vamos ver. Produtor, C1, C2. E, prof, ó, já acabei de ver que o homem é C2, segura. Ele perguntou o gambá também, não perguntou? Produtor, C1, C2. Cadê o gambá? Produtor, C1, C2. Olha aí. Produtor, C1, homem, C2. Produtor, C1, gambá, C2. Gambá e homem ocupam o mesmo nível. 1, 2, 3, terceiro nível. 1, 2, 3, terceiro nível. Olha que lindo. Homem e gambá ocupam o mesmo nível trófico. Pássaro e gato ocupam o mesmo nicho ecológico. Pássaro come uma coisa e gato come outra. Inclusive, o gato pode comer o pássaro. Nichos diferentes. Aqui, o gambá e o gavião são equivalentes ecológicos? Não. Cada um tem um papel na sua cadeia de topo, tá? Agora vamos para a parte da biologia 1. A gente viu biologia 2. A parte que a tia Camila já começou. Então, olha só. Professor, o que eu perdi até agora que a tia Camila deu de aula de Bio 2? A introdução à ecologia, que é justamente esse conceito ali que está aparecendo. Cadeia, teia e pirâmide, que foi o que você viu aqui comigo. Só perdi isso? É. Então, se eu agora pegar o cupom de desconto, for lá na plataforma e eu consigo usar o desconto 20% e vou conseguir acompanhar as aulas, com certeza. Você está sendo atualizado do que já aconteceu, para que você daqui para frente prossiga. Ah, professor, e se eu não conseguir entender alguma coisa aqui mesmo assim? Não tem problema. As nossas monitorias são para isso, para tirar as suas dúvidas, qualquer que seja, tá bom? A obesidade, que nos países desenvolvidos já é tratada como epidemia, começa a preocupar especialistas no Brasil. Os últimos dados da pesquisa... o controle está com o espírito aqui sozinho, está mexendo. Os últimos dados de pesquisa do orçamento familiar, realizado em 2002 e 2003, mostram que 40% da população brasileira estão acima do peso. Gente, 40%. Será que tem alguma coisa a ver com esses fast foods? Será que tinha tanta pessoa obesa assim antes desses fast foods da vida, lá atrás? Até poderia ter, mas não tanto. Hoje em dia são muitas coisas industrializadas, muitos produtos, né, que são armazenados, muito sódio para conservar. Aí tu ingere aquilo, aumenta a pressão arterial, é gordura trans, gordura saturada, que são gorduras que podem cair nas suas artérias, causando uma obstrução, levando a um infarto. E uma doença chamada aterosclerose, tá? Aí já tá passando de novo, sozinho.
Aqui, ele vai falar, várias são as dietas e os remédios que prometem um emagrecimento rápido e sem risco. Gente, remédio para emagrecimento rápido é só a gente parar para analisar. Você, né, não precisa ficar tomando um remédio para emagrecer. Alimentação. A gente engordou porque se alimentou errado. Ou em intervalos muito curtos, ou em excesso, ou comendo besteira. E aí, ao invés da gente só se reeducar, né? Claro, não estou falando de problemas hormonais que levam a isso, mas ao invés da gente se reeducar, né, passar a ter uma consciência alimentar, a gente prefere tomar remédio, medicamentos para continuar fazendo as coisas erradas, mas o paliativo do remédio vai me manter magro. Então não é saudável para o teu organismo, tá? Ah lá, há alguns anos foi lançado no mercado brasileiro um remédio de ação diferente dos demais, pois inibe a ação das lipases, enzimas que aceleram a reação da quebra de gordura. A lipase, auxiliada pela bile, que não é gordura, bile é uma solução emulsificante. Marcos, o que é emulsificar? Imagina que eu pegue uma folha de papel, tá? Bloco de gordura é minha folha de papel. Eu pico essa folha em pequenos pedacinhos. Mudei a propriedade química do papel? Não, só mudei o tamanho. Então, a bile, emulsificar, significa transformar grandes pedaços de gordura em pequenos pedacinhos. Não digere, não muda a composição química. Simplesmente eu pego um bloco de gordura grande e quebro em pequenos pedacinhos. Por quê? Para que a lipase tenha maior facilidade para digerir o substrato. Sem serem quebradas, elas não são absorvidas pelo intestino. A parte das gorduras ingeridas é eliminada com as fezes. Então, eu vou usar um medicamento que inibe a lipase. Se a lipase não atuar na gordura, eu não quebro a gordura em ácido graxo e glicerol. Um ácido, né? E um álcool. E aí, se eu não quebro, eu não vou absorver. E aí, se eu não absorvo, eu emagreço, porque eu jogo gordura fora. Só que gordura é importante para você. Você usa gordura para produzir bile, você usa gordura para produzir o colesterol para produzir vitamina D, você usa o colesterol para integridade da membrana plasmática, para produzir hormônios sexuais. Então, olha a importância. Ó, não, olha aqui, ó. Menos de R$1 por dia, Provip preparatório completo. Ah, é um detalhe muito importante, tá? Mais ainda para tranquilizar, Marcos, eu vou conseguir acompanhar tudo sim, porque lá no nosso plano Provip tem um sistema lá no pacote de nivelamento. Então, você tem nivelamento de biologia. O que é o nivelamento? É justamente isso. Botar você ali nivelado com a galera, né? Com a base teórica que tu precisa para ir para frente. Então, é muito importante. A gente tem lá aprofundamento, nivelamento, simulados. É muita coisa para você. Então, não dá mole. Pega esse desconto aqui, já bota logo lá. Guarda isso aí para você não perder. Como os lipídios são altamente energéticos, a pessoa tende a emagrecer. No entanto, esse remédio apresenta algumas contraindicações. Remédio, né, gente? Pois a gordura não absorvida lubrifica o intestino, causando desagradáveis diarreias. Porque se a gordura não for digerida, ela vai ter esse sintoma. Então você vai ter fezes, né, mais pastosas, como se fosse uma diarreia mesmo, devido a essa não digestão. Aí ele bota, além do mais, podem ocorrer casos de baixa absorção de vitaminas lipossolúveis. Sim, vitaminas lipossolúveis são absorvidas pelo intestino, dissolvidas em lipídios. Então eu preciso que o lipídio seja digerido no meu intestino. Quando eu faço a digestão do lipídio, quando eu vou absorver o lipídio, junto eu absorvo vitamina lipossolúvel, que está dissolvida junto, que vem junto. Deu para você entender? Olha como é que isso é importante para você. Além do mais, podem ocorrer vitaminas. Aí ele bota, podem ocorrer casos de baixa absorção de vitamina, como A, D, E e K, pois, letra A. As vitaminas, por serem mais energéticas, para nutriente energético, o principal é o carboidrato. Depois você usa como fonte de energia a gordura, mas a gordura é a principal fonte de reserva. Vitamina é nutriente regulador. Ela auxilia no bom funcionamento e desempenho do organismo. Vitamina não é nutriente que dá energia. Ah, eu vou comer vitamina, vou ter energia. Não. A vitamina é para regular o funcionamento do seu organismo. A ausência de lipídios
torna a absorção dessas vitaminas desnecessárias? Não. A ausência de lipídios torna a absorção das vitaminas difíceis de acontecer. E eu preciso absorver. Então tá furado aqui. Essas vitaminas reagem com o remédio transformando em outras vitaminas? Não, galera. Essas vitaminas não reagem com o remédio, tá? As lipases também desdobram as vitaminas para que essas sejam absorvidas. As lipases desdobram vitaminas. Cada enzima é específica para o seu substrato, pequeno gafanhoto. Então, lipase só digere lipídio, não tem nada a ver com a vitamina. A vitamina vai ser absorvida sem sofrer digestão pelo intestino, tá? Olha a última. Essas vitaminas se dissolvem em lipídios, nos lipídios, e só são absorvidas junto a eles. Matamos aqui, ó. Gabarito letra E. Tá vendo isso? Coisa legal. Rapidamente, vamos aproveitar aqui. Eu tenho 2 grupos de vitaminas hidrossolúveis. Só um minuto que eu vou tomar mais água. Tô com a garganta seca. Vim cantando no carro, aí eu fico com sede. Segura agora, ó. Hidrossolúveis são absorvidas, dissolvidas em água. Não podem ser armazenadas no organismo, elas não se armazenam. Uso diário, tem que consumir todo dia. Lipossolúveis podem ser armazenadas em pequenas quantidades. Onde, prof? No tecido adiposo. Para ser absorvida, tem que ser absorvida junto com gordura. Quem são as vitaminas lipossolúveis? Vitamina A. O que a vitamina A faz? Ela auxilia na produção de pigmentos visuais. Olha, então a carência de vitamina A leva a cegueira noturna. A vitamina D. A vitamina D auxilia a deposição de cálcio nos ossos. Se eu não tenho vitamina D, eu não deposito cálcio nos ossos corretamente. Osteoporose e raquitismo. Vitamina E, antioxidante, combate radicais livres, retarda o envelhecimento celular precoce. Vitamina K, auxilia no processo de coagulação, para você parar de sangrar. Logo, pouca vitamina D ou baixas quantidades, quadros de hemorragia. Show! Tu tem que saber o que faz e a carência. E as hidrossolúveis? A vitamina C, ela vem marcada como a doença dos marinheiros, ou escorbuto. Esses caras passavam muito tempo no oceano, sem se alimentar de frutas cítricas e não ingeriam vitamina C. E aí tinham sangramentos das gengivas, mucosas, dente caía, gengivite, porque a vitamina C, ela auxilia na integridade de nervos capilares sanguíneos e a carência de vitamina C leva a esses quadros de escorbuto. Beleza? E vitamina B é um complexo. Complexo B1, B2, B12, B6. E eu preciso que tu grave uma em especial. A vitamina B1, ela auxilia no desenvolvimento de nervos e músculos. Logo, a carência da vitamina B1 causa beriberi, que é a atrofia da musculatura, um mau desenvolvimento, tá? Relacione corretamente as substâncias orgânicas em suas respectivas características, numerando os parênteses abaixo de acordo com a seguinte indicação. Então, a gente vai ler A é glicídio, A é lipídio e assim vai, beleza? Podem ser classificados como monossacarídeos. Vamos lá. Os carboidratos ou glicídios, eles são a principal fonte de energia rápida. Professor, mas carboidrato só tem função energética? Não. Eu tenho um carboidrato com função de reserva. No homem e no fungo, glicogênio é um carboidrato que eu armazeno no fígado e no músculo e o fungo nas suas células. Mas o amido também é de reserva, pequeno, só que é vegetal. Então eu tenho um carboidrato de origem vegetal, de origem animal, com função de reserva. O vegetal guarda onde? Na raiz, no caule, na semente, no fruto. Ah, professor, então só pode ser, deixa eu ver se eu entendi, energético e de reserva? Não, também tem polissacarídeo de função estrutural, também tem carboidrato de função estrutural. Quando eu olho para a parede celular da célula vegetal, aquilo é celulose, que dá a forma da célula. Celulose é um carboidrato. O exoesqueleto de artrópodes é carboidrato, quitina. Isso. Então você viu que tem função energética, estrutural e de reserva. Quando eu olho para os lipídios são moléculas apolares.
Só que de todos os grupos de lipídios, só tem um que tem uma porção polar e outra apolar. Eu vou classificar os lipídios em glicerídeos, cuja principal função do glicerídeo é a reserva energética, e eles são representados pelos óleos e gorduras. Eu também tenho os cerídeos. Os cerídeos é um grupo de lipídio que não tem função nutritiva. E eu tenho cerídeo com função de proteção. A cera do meu ouvido é um lipídio com função de proteção. Então, origem animal, cerídeo de origem animal. A cera da abelha, para formar a colmeia, função estrutural. Opa, então cerídeo protege e dá estrutura? Sim. Eu tenho cerídeos com função de impermeabilização. A folha da carnaúba tem cerídeo cobrindo para evitar a perda d'água. Show? Então, ó, você tem os glicerídeos, óleos e gorduras, reserva, os cerídeos que podem ter função estrutural, proteção e impermeabilizante. Eu tenho os carotenoides, que são pigmentos de cores alaranjadas que eu encontro lá em cenoura, né, aqueles alimentos coloridos. E os carotenoides, eles absorvem a energia luminosa e auxiliam na fotossíntese. Eles são os coadjuvantes da clorofila. Também é um lipídio. Os fosfolipídios é o único grupo que tem porção polar, que é a cabecinha, e apolar, que é as perninhas. Então, é o único grupo que tem função polar e apolar, porque todos os outros só são... Oi? Exatamente, só são apolares. E qual é a função do fosfolipídio? Formar a membrana plasmática. E por isso, por último, eu tenho os hormônios esteroides, que é o colesterol, representado pelo colesterol. E esses hormônios esteroides, eles são utilizados, no caso do colesterol, para produzir hormônios sexuais, estrogênio, progesterona, testosterona, para produzir bile, tá? Para compor a membrana plasmática, para produzir vitamina D, olha a importância. Então, ó, monossacarídeos, eu vou dividir os carboidratos em monossacarídeos simples, ou seja, não precisa sofrer digestão, monossacarídeos com 6 carbonos, hexoses, glicose, frutose e galactose, e monossacarídeo com 5 carbonos, pentose. A ribose, que é o açúcar do RNA, e desoxirribose, que é do DNA. Beleza? Disacarídeo, união de 2 monos. Maltose, glicose mais glicose. Frutose, aí vai ser, ó, sacarose, frutose mais glicose. E lactose, glicose mais galactose. Então aqui só pode ser, ó, 2 é lipídio, 1 é glicídio. Então coloca aqui 1. Já eliminei A e D. Podem ser classificados como glicerídeos, ceras e carotenoides. 2. 1, 2. Matei a questão já, ó. Principal componente da membrana plasmática celular são a combinação de um glicerídeo com um grupo fosfato. São os fosfolipídios. 2. 1, 2, 2. Exerce função plástica e estrutural, além de função energética. Função plástica, além da estrutural, além da energética, é o glicídio. Olha o gabarito. 1, 2, 2, 1. Question 9. Tem pergunta? Laísa. Os seres humanos também vivem em nichos ecológicos diferentes? Laísa, nicho ecológico não é onde ele vive, é o que ele faz. Por exemplo, habitar é onde os seres vivem, dentro de um ecossistema. Nicho ecológico é o papel que o ser vivo executa naquele ecossistema, tá bom? Tati, uma cadeia pode ter um 6º nível? Pode, não é comum, tá, Tati? Pode ter vários níveis, mas geralmente elas são curtas até o C4, porque a energia diminui muito, então não é vantajoso ter cadeias muito longas. Professor, Júlia, poderia explicar novamente o conceito de ametábulos? Sim. Ó, Júlia, ametábulo é quando o inseto sai do ovo e é uma miniatura do adulto, igualzinho, ele só cresce. Holometábulo é quando o inseto sai do ovo e vai passar por fase de larva, pupa, até se transformar no adulto. E o hemimetábulo sai do ovo a ninfa, que é semelhante ao adulto, tá? Mas não tem asa. Então são esses 3. Mas não é uma coisa que é muito recorrente na nossa prova, tá? Thaís, bom dia, Marquinhos e diretor. A magnificação trófica seria o acúmulo de substâncias tóxicas? Perfeito. Certo. Bom dia, Marquinhos e produção. E se por acaso o rato comer o grilo? Na hora que o grilo está comendo a grama. Então, aí, ó, grama, rato, grama, grilo e rato. O grilo come a grama C1, o rato é C2,
tá bom? Tati, a imposição de uma espécie exótica na cadeia interfere em qual pirâmide? Em toda. Quando você introduz uma espécie exótica na cadeia, você pode destruir aquela cadeia e aí você não tem pirâmide para representar. Porque a pirâmide, ela representa uma cadeia e a espécie exótica, ela pode acabar com a cadeia. Aqui, os carboidratos, moléculas constituídas em geral por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, podem ser divididos em 3 grupos: disacarídeos, que eles chamam às vezes de oligosacarídeo, e os polissacarídeos. A coluna 1 a seguir apresenta 3 grupos de carboidratos e a 2 os exemplos. A gente tem que associar, beleza? Então, ó, basta a gente associar. Associou, tá associado. Então, ó, sacarose é um disacarídeo. Oligosacarídeo. Sacarose é a união de glicose com frutose. Então, bota o número 2 aqui. Amido é polissacarídeo. Bota o número 3 aqui. Galactose é um monossacarídeo de 6 carbonos. Joga o monossacarídeo aqui. Desoxirribose é um monossacarídeo de 5 carbonos. Bota o monossacarídeo aqui. Quitina, professor? Quitina é um poli. É um polissacarídeo de função estrutural animal. E maltose? Maltose é a união de glicose mais glicose. É um disacarídeo. Então, botou os numerozinhos, vem aqui, ó, e parte pro abraço. 2, 3, 1, 1, 3, 2. Cherno. Alagoas, professor Marcos. Então, na pirâmide de número, cada degrau vai ter a quantidade de indivíduos perfeito. A pirâmide de número, cada degrau representa um número de indivíduos. Assim como cada degrau representa um número de biomassa. Assim como cada degrau representa a energia em cada nível. Tá vendo? A água tem a importância fundamental na vida dos organismos vivos. Cerca de 70% da massa de nosso corpo é constituída por água. Essa substância participa de inúmeras reações químicas. A água, por ter, né, um alto calor específico, ela participa do controle de temperatura. Por quê? Sempre que a gente sua e a água evapora, para a água evaporar, ela precisa roubar muito calor do meio. E se ela está no meu corpo, a água rouba meu calor e evapora. Aí minha temperatura resfria. A água participa da reação de hidrólise, de quebra, de reação química. Aí ele bota, ó, reações químicas nos seres vivos, onde as células produzem substâncias necessárias à vida. O consumo diário de água é imprescindível. Você fica sem comer uma semana, mas sem água nem 2 dias, que sabe, né? Uma semana, não dá. É fundamental para você. O consumo diário de água é imprescindível para o funcionamento adequado do nosso corpo. Olha isso. Com relação à água e a sua importância, podemos afirmar que... Olha isso. Com relação à água, o que a gente pode afirmar? Letra A. São chamados compostos hidrofóbicos, aqueles capazes de serem dissolvidos na água. Hidrofóbico não dissolvem com a água, não gosta. Hidrofóbico não curte água. Hidrofílico curte, furada. Errada. À medida que a gente avança a idade, a porcentagem de água aumenta? Não. A gente tem 70% de água. Quando é bebezinho, vai ficando velho, igual o tio aqui, vai perdendo água. Até ficar ali com 65, vai perdendo água. E olha, a quantidade de água, anota esse bizu, tem a ver, ela é ligada diretamente com o metabolismo do órgão, Quanto maior a atividade metabólica do órgão, mais água ele necessita. Vou te dar um exemplo. Quem você acha que tem o metabolismo mais acelerado? Meu cérebro ou meu osso? Oi? Exatamente, Laura. É o cérebro. Então eu encontro mais água no cérebro. Perfeito. A água tem um importante papel de auxiliar na manutenção da temperatura corporal. A água vai ser utilizada para resfriar o meu corpo. Tu vai para academia, a gente sabe que a academia, o espaço-tempo é diferente, né? E a gente vai ter aula de física, vocês vão ter aula de física, e aí olha como é que a coisa é, já tá se aquecendo já o mestre ali. Olha só que coisa legal, 5h30 tá vendo malhação, tanana, aí tu bota na esteira. Acaba a malhação, tem 10 minutos de esteira. Explica isso pra mim. Que a esteira não... Você anda na esteira, tá todo suado, tu olha pro relógio, o relógio não anda. Aquilo entra num limbo, que tu tá morto, acabou a programação, um filme, e
Tu tá na esteira, tem 10 minutos de esteira. Deformação do tempo. É deformação, abre um espaço do tempo onde tu fica sozinho ali. Todo mundo vai e você fica ali sozinho. Então, olha só. A água, ela é muito importante para você. E a água varia de espécie para espécie, tá? A água viva recebe esse nome porque 90% é água. Por isso, água viva. Parece que uma água que se move. Então, olha que coisa linda. Olha o gabarito. Letra C de casa. Gabriel, eu posso chamar esse grande mestrão que tá aí? Pode. Posso? Tem certeza? Mestrão! Venha para cá! Tamo junto! Queridas! Que aula show, hein? Que aula show, Tem hein? desconto pra galera. Ah, tem desconto, Desconto né? de 20%, que me perguntaram assim, Marcos, Vintão? mas eu vou usar esse desconto, eu vou perder muita coisa? Eu falei, jamais. Não. Porque é por isso que a gente tá tendo atualização. Exatamente. Então, se tu tá tendo atualização, é pra você ver só 3 semanas, gente, até aqui. Mas, Marcos, tá, mas eu queria mais. O Plano Pro VIP tem lá o sistema de nivelamento. Nivelamento de física, de química, de biologia. O que é nivelar? De matemática. E de matemática. É igualar você ali com os outros. Só te isso. dá a base. Beleza? Então, galera, foi um prazer estar com vocês aqui. Fica com o mestrão agora. Pô, tamo junto. Isso aí. Tamo junto, mestrão. Valeu, Marquinhos. Agora eu vou almoçar! Obrigado. Aê, Tamo junto!